Olá pessoal, eu sou o Pacete, esse é mais um episódio do Tech for Business, um videocast quinzenal, onde a gente traz as perspectivas de tecnologia, negócios, inovação e tem muito papo aqui pra gente tratar. Hoje é um assunto muito importante, mais do que importante, ele é complexo, mas é um assunto que a gente precisa tratar sobre várias camadas. Educação e tecnologia. E eu tenho duas feras aqui pra gente falar sobre o tema hoje, que é um tema que particularmente como jornalista eu acompanho muito, é um tema que vive muitos desafios de transformação, de digitalização, e é um tema que sempre traz muitas reflexões importantes pra gente, também do ponto de vista humano. E aí, Gustavo Donato, meu xará aqui em um dos meus nomes. Gustavo Donato é conselheiro de empresas, professor associado da Fundação Dom Cabral e integrante do B20. Gustavo, bem-vindo, cara. Muito obrigado, Pacete, um prazer. O que é o B20, cara? O B20 é um grupo de lideranças brasileiras que foi selecionado para desenvolver em algumas task forces documentos para articulação do Brasil com o G20, que são os maiores 20 países do mundo, né? Então são propostas. Eu faço parte do task force de transformação digital. Então essas lideranças estão fazendo as propostas para que a gente possa fazer as articulações e as propostas para o G20 Brasil. Ótimo, então a gente já tem uma perspectiva de coletivo e de proposição aqui muito interessante. Bruno Machado é vice-presidente de transformação digital da Ânima Educação. Bruno, esse é um cargo também que ele está hoje, é um grupo de profissionais dos quais eu mais falo, né, que são ligados à tecnologia. Bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente, viu? Valeu, Pacete. Obrigado, é um prazer estar aqui, representando a Ânima. E hoje, sem dúvida, a Ânima é uma referência em inovação, em transformação e um olhar para o negócio da educação também muito importante. Bom, vocês estão muito acostumados a falar desse assunto, né? Não é um assunto novo, acho que a conexão de educação e tecnologia vem aí há muito tempo, mas a gente tem camadas aqui que vamos explorar em alguns momentos. Gustavo, começando contigo, assim, dá uma perspectiva para a gente do quanto que educação, em suas várias vertentes, que são muitas, levou um chacoalhão pela tecnologia, vem se transformando. Qual que é o contexto hoje? Bom, Pacete, eu acho que o assunto, prazer estar aqui com você também, Bruno. O contexto de tecnologia na educação, eu acho que a gente tem que entender até de uma maneira expandida, né? Porque tecnologia não é só o que a gente entende de hardware, software, é muito além disso. Então eu sempre fui um grande defensor de que tecnologias tinham que pautar o aprimoramento da educação. Mas é fato que nos últimos anos nós temos tomado alguns chacoalhões. Então, a pandemia, por exemplo, foi um chacoalhão que acelerou as questões do despresenciamento e da virtualização. A inteligência artificial, principalmente com os algoritmos generativos, tem criado transformações adicionais. Mas quando a gente fala em tecnologia na educação, eu queria resgatar para nosso papo aqui uma questão mais histórica, porque eu acho que a gente tem que pensar mais na big picture. Às vezes a gente esquece. Educação e tecnologia sempre representam uma corrida entre progresso e desafios sociais. Vou explicar. Na Revolução Industrial, por exemplo, se a gente olhar lá para trás, foi um momento em que a tecnologia avançou muito rápido e a educação não se adaptou na mesma velocidade. Então, a gente gerou uma tensão social muito grande, em que nós tínhamos novas tecnologias e não tinha mão de obra preparada para atender aquilo. Levou várias décadas para que a educação atingisse o mesmo nível de maturidade e nós passássemos de desafio social para progresso. Hoje nós estamos vivendo o mesmo cenário. Nós estamos tendo uma tecnologia que vem avançando exponencialmente, muito mais rápido do que a educação, por mais ou menos uma década e meia de maneira muito intensa, e a educação avançando de maneira muito incremental. Enquanto a gente não abraçar mais a tecnologia para dentro da educação e fazer uma mudança mais intensa, nós vamos continuar nessa questão de desafio social muito intenso. A maneira de fazer essa transformação é a gente entender que a tecnologia não é fim, ela é meio. Na educação, nós temos que pensar os grandes porquês, partir do egresso que a gente precisa, das competências que nós precisamos e, com isso, desenhar as metodologias de ensino-aprendizagem, os programas e usar as melhores tecnologias. Mas nós estamos no meio de um turbilhão muito grande. Tem gente usando muitas tecnologias sem saber necessariamente o porquê daquilo e o que quer desenvolver de competências nos egressos. É um mundo maravilhoso. Na minha opinião, nós não vimos nem 15% da transformação que nós vamos ver na educação nos próximos 15 anos. Mas eu acho que às vezes a gente não olha o fim, não olha o porquê. Tem uma problemática aqui que eu já trago de volta relacionado a esse acompanhamento de educação e tecnologia. E aí, Bruno, aqui tem um olhar, tem sim o olhar da educação como inovação e o seu dia a dia está muito nessa agenda, né? Qual que é o contexto quando você olha para o teu ecossistema, quando você olha para a tua rede, espelhando isso que o Gustavo falou? Bom, Pacete, assim,
Cara, eu vou trazer um ângulo mais da operação, né, mais do dia a dia. Então, quando você considera o contexto da Ânima, com mais de 400 mil estudantes e resultante de uma série de fusões e aquisições de universidades, a gente tem um desafio particular que é integrar tudo isso e, de fato, ser um ecossistema, né, que potencializa ali a combinação dessas experiências de aprendizagem, que vão desde a HSM, a representação da Le Cordon Bleu no Brasil, a Singularity University e as diversas marcas, né, mais de 20 marcas presentes em praticamente todos os estados do Brasil, de alguma forma, seja diretamente por unidades ou através dos polos. Então, cara, assim, do meu lado, tem uma tecnologia que é tornar a Ânima digital, né, o ser digital, e a mais importante, que são as experiências de aprendizagem educacional digitais. Então, as tecnologias educacionais. Então, acho que eu tenho conseguido equilibrar, junto com vários outros colegas, essas duas agendas. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode puxar o novelo das universidades se tornarem empresas digitais e o serviço, né, da educação agregando tecnologia. Você tem um desafio duplo aqui e ele não é simples, né? Porque tá muito claro, além da questão do ponto de educação que a gente estava falando, em inovação e tecnologia, tem um aspecto de negócios importante aqui, Total. né? Quando você fala Total. de fusões e aquisições, são processos que são sensíveis, a gente está falando de pessoas, processos Sim. e cultura, então não são poucos os desafios. Gustavo, voltando para o aspecto, o exemplo que você deu de educação acompanhando tecnologia, aqui a minha pergunta eu sei que não é tão simples assim, né? Não é tão simples essa comparação, mas faz sentido essa lógica de que a educação precisa acompanhar a tecnologia? Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente fica enxugando o gelo, considerando que tecnologia, a gente está falando de um ritmo diferente do ritmo que a gente está falando aqui. Em outras palavras, nesse contexto a gente também está discutindo o próprio conceito do que é educação. Você está certíssimo, Pacete. E é exatamente essa a discussão que eu sempre tento levar. Inclusive, na época que eu fui reitor na FEI, né, eu pautava muito isso. Não adianta nós tentarmos acompanhar a tecnologia per si, porque isso é enxugar gelo mesmo. Mas a mudança do perfil de quem nós precisamos formar é que nós temos que olhar. Não adianta mais a gente ter aquela educação prescritiva e de acúmulo de conhecimento e eu tentar explicar para um jovem, seja no ensino superior, seja no médio, ou seja no lifelong learning, um profissional já está no mercado, quais são as tecnologias, como elas funcionam no detalhe. Não adianta, porque é tão dinâmico, é tão veloz, que eu não consigo mantê-lo atualizado. Então, qual que é a lógica? Eu preciso ter uma formação, por exemplo, educação básica, educação superior, altamente estruturante, numa base dos saberes, que permita com que aquela pessoa depois tenha duas coisas: o aprender a aprender, on demand, e a adaptabilidade às circunstâncias. Quem sobrevive nesse futuro tão líquido, e inclusive de tecnologias disruptivas mudando o tempo todo, não é o mais forte ou o mais preparado, é quem mais se adapta. Então é aquela história, tem uma frase que dizem assim, o mundo hoje e futuro não é dos knowers, é dos learners. Porque os learners se adaptam. Os knowers, eu posso ensinar tudo que tem de tecnologia hoje. Ele está muito bem municiado. Mas em 15 dias ele está municiado para um mundo que já não existe mais. Então, é uma autonomia e um protagonismo do indivíduo para ele continuar o seu lifelong learning. Então, acompanhar a tecnologia é mais eu capacitar o indivíduo para que ele tenha a autonomia de se adaptar ao que vier. Então, por exemplo, se ele é da área de computação, ele tem que ter uma formação muito sólida nas ciências exatas, na matemática, no cálculo, na estatística, na lógica, hoje em dia, na ética, nos aspectos humanos, limites decisoriais. Novas tecnologias que vão surgindo são mais operacionais. Ele se capacita naquilo, ele vai usar, mas ele tem um repertório super sólido para tratar aquilo adequadamente. Há uns anos atrás, vamos citar o caso de IA, por exemplo. O grande gap, há 3 ou 4 anos atrás, era nós confiarmos nos sistemas. Depois nós passamos dessa fase. Hoje a gente confia nos sistemas e eles migraram para entregar produtividade. Maravilha. Qual é o gap entre 2023 para 2024 e 24 para 25? É desenvolver talentos que se adaptem à velocidade dessas tecnologias. Isso pressupõe educação no contexto do lifelong learning. E 24 para 25, a grande discussão dos planejamentos hoje nos conselhos e CEOs, com quem eu interajo e ajudo, é a questão de ética, privacidade, segurança de dados e os limites decisoriais. Então você vê, é a educação preparando o indivíduo para uma autonomia.
Eu saio daquela formação tradicional e habilito o indivíduo a se adaptar. E aqui tem uma perspectiva que a gente está falando de um organismo vivo, né? Tá muito claro aqui que é um organismo vivo. É um organismo vivo. E que ele reage não só a questões tecnológicas, mas sociais, comportamentais e por aí vai. E Bruno, pode falar e eu já coloco. Não, então, cara, só pegando o gancho aqui do Donato, assim, isso é tão verdade que assim, não há uma estratégia de transformação digital em si, mas há uma estratégia de modelo acadêmico para endereçar esses pontos. Então, um modelo guiado por competências, um modelo que permita experimentação de trabalho durante o curso. A gente tem unidades curriculares duais que são co-desenvolvidas com empresas. Então, quando eu olho da minha perspectiva de tecnologia, eu tenho que olhar e falar assim, cara, como que eu habilito em escala esse modelo acadêmico por competências, que vai formar um indivíduo que vai estar sempre buscando, sempre se aperfeiçoando e sempre desenvolvendo novas competências. Partindo daquela origem de 20, 30 anos atrás, em que eram disciplinas, as questões avaliam o conteúdo que ele foi capaz de decorar. Então, você tem que converter todas estas coisas, todos esses componentes, esses building blocks, nesse novo modelo que você citou. Então, assim, é muito bacana, até porque você foi reitor, você sabe desse rumo acadêmico que acaba levando toda a escola. Então, a Anima bebe dessa fonte e eu confesso que eu estou comendo poeira ainda no sentido de conseguir alcançar toda a ambição de transformação que o modelo da empresa tem. Se você me permite um exemplo efetivo, Pacete, é o seguinte, eu participei em 2017, 2018, ajudei, né, um grupo que fez a construção das novas diretrizes curriculares dos cursos de graduação em engenharia no Brasil. E nós criamos os documentos, né, voltado para cursos por competências, que é totalmente diferente do conteudismo que a gente tinha antigamente. Então, quando você desenha um currículo por competência, você está olhando o que você quer no egresso, muito mais autonomia, você faz a gestão da aprendizagem, não entrega um monte de conteúdos soltos. Mas dando um exemplo bem efetivo, a gente começou os novos currículos em 2019, lá na época da FEI, nós entregávamos no primeiro semestre para os alunos, nós discutíamos mega tendências globais, nós discutíamos grandes temas da humanidade, entregávamos para eles kits de eletrônica e de robótica no primeiro ano, qualquer que fosse o curso, e pedia que eles resolvessem ou propusessem uma prova de conceito, alguma ideia para resolver algum grande problema da humanidade usando eletrônica, robótica, e em paralelo a gente ia construindo, costurando aquele mosaico de saberes nas exatas, na matemática, no desenho computacional e outros saberes que eles precisavam. Você não imagina a transição diametral que isso chegou, porque os alunos tinham ao mesmo tempo os grandes temas, que é uma visão de longo prazo como mundo e país, que eles não estão acostumados a ser apresentados. Então, os porquês deles já ficavam mais acesos. Segundo, eu já dava ferramental prático que as empresas usam logo de cara. Eles aprendiam a desenvolver app, aprendiam a montar robô, aprendiam a desenvolver eletrônica básica para fazer prova de conceito de pequenos sistemas e, ao mesmo tempo, modelar computacionalmente. Nós ficamos receosos, porque isso é uma mudança de cultura para os educadores enorme. Não, e outra, você tomou muito risco também, não, né? Existe um considerar risco. Isso. Claro que tem, você tem que se preparar, você tem que fazer um bastidor muito bem preparado. Exemplo, aquele kit de eletrônica e de robótica, eu fiquei morrendo de receio de entregar a eles e falei para os professores, olha, eu vou nas férias aprender a usar tudo. Porque eu, como reitor, como head de inovação que eu era na época, eu não podia não ser exemplo para os nossos alunos. Então eu montei um sistema automático de irrigação do meu jardim na minha casa, usando Arduino, programação em Python, montei até um app. Porque eu queria ser exemplo para eles que dá para a gente se adaptar a uma realidade. Isso foi super bacana. E nós vimos uma transformação e os projetos que foram surgindo saltavam aos olhos. Aí eu vou concluir o raciocínio. Eu estava como reitor, há um ano e pouco atrás, uma formação de ciência da computação. Aí os alunos, eu fiz um discurso e falei sobre o ChatGPT, que estava naquele momento bombando, né? A IA generativa estava na pauta de todo mundo. Era começo de 2023, certo? Aí os alunos chegaram para mim no final e falaram, professor, nós apostamos que o senhor ia falar de ChatGPT no seu discurso. Eu falei, bom, então se vocês são de computação, qual a opinião de vocês sobre isso? Olha a expectativa da meninada. Professor, é bom, mas ainda não está 100%. Eu falei, por quê? Professor, eu pedi para ele montar o código completo de um e-commerce inteiro para mim e algumas partes, como de pagamento e tal, não ficaram boas. Eu virei e falei, gente,
Olha a expectativa de vocês para um sistema desse. Vocês querem que o GPT solte para vocês a codificação completa de um e-commerce com front-end e back-end? Então você Também entende, não é Pacete, onde nós estamos superestimando chegando? uma ferramenta. Eu já volto, a gente vai entrar numa parte específica sobre AI, mas o termo que você usou de aprender a aprender, ele é chave aqui também. E aí, Bruno, tem um outro exemplo, já conectando tecnologia, mas você tem um outro desafio aqui, é de todos, mas no seu especificamente, você tem muitos públicos com perfis diferentes. Você vai do C-level ali, numa determinada vertical, até um universitário. Esses desafios que a gente está falando aqui, claro, imagino que eles são transversais. Muda muito, assim, quando a gente fala de uma educação que vai para o lado corporativo, o universitário, o que muda? Além dos pontos em comum, o que tem de diferença entre esses públicos? Bom, além da expectativa, né, para citar o ponto do Donato, mas, cara, quando a gente arquiteta lá as soluções, a gente tem que lembrar que são modelos de negócio diferentes. Então, assim, uma coisa é você ofertar graduação à distância, né, online, 100%, em determinadas praças no país em que o apelo é acesso. É a primeira experiência de aprendizagem. Outra coisa é você fazer uma entrega de um produto, de um programa de formação de executivos em que a expectativa é outra. Então, quando a gente monta e se conecta, a gente precisa saber do modelo de negócio logo de partida. E nem sempre a tecnologia necessária ela precisa ser desenvolvida. Então, o que eu faço analogia aqui é uma espécie de um Lego, né? A gente monta esse Lego com peças internas, com desenvolvimentos que a gente considera essenciais e soma esses outros elementos, entendeu? Então, vou te dar um exemplo. A gente fez uma joint venture com a Vivo, que é uma empresa referência no país, né? E nós criamos com eles um aplicativo para educação continuada, para formação e desenvolvimento de pessoas, que chama Viva E, que a gente já tem mais de 60 mil estudantes. Então, são cursos de curta duração, bem focado nas tendências de mercado, nas áreas que são emergentes de conhecimento, que a pessoa pode, concomitantemente à graduação, fazer, ou ela pode, como primeira experiência, ou ainda, perto da formação da graduação, para aprofundar em algum tema, fazer uso desse outro conteúdo. E a gente distribui conjuntamente com a Vivo. Isso tem sido um enorme sucesso, a gente está bem feliz com essa parceria. Foi um exemplo em que a gente mudou o modelo, né, de uma oferta pura, né, só de conteúdo da Anima, e passou agora a fazer em parceria com outras empresas. Acho que eu vejo também uma margem aqui para criatividade no sentido de modelos também, que é muito interessante. Acho que desconstrói um pouco a ideia de que a educação, um senso comum de um grupo específico, de que a educação ela não se atualiza. Na verdade, o que vocês estão mostrando é que não só se atualiza, como se atualiza com muita metodologia, com muita experimentação e por aí vai. E aí aqui tem uma outra pergunta, também olhando de quem está de fora, né, do ecossistema de educação. Em vários momentos, a instituição, a sala de aula, a universidade, elas estiveram em xeque, ainda estão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Em xeque no sentido de relevância. Sim, relevância. Assim, em vários momentos eu já acompanhei conversas e debates do tipo, qual que é o papel de uma graduação, ou de uma universidade, ou do próprio professor ali, por aí vai. Como que a gente, primeiro, como que vocês lidam com essa primeira camada, mas como que vocês desconstroem o que não faz sentido quando a gente coloca a educação em xeque ou as instituições em xeque? Essa pergunta é chave, Pacete. É uma coisa que a gente ouve frequentemente, inclusive dos jovens, né? Eles perguntam pra gente às vezes, né, Bruno? Eu preciso fazer faculdade? Eu preciso estudar hoje? Ou cursos de curta duração, muito rápidos, já me resolvem nesse mosaico de saberes, né? Tem uma maneira muito simples de explicar isso. Saiu uma pesquisa recente de Stanford, acho que do ano passado, que pesquisou qual era a formação de 1.300 founders de startups unicórnio, certo? Para desmistificar isso, 96% dos founders têm ensino superior completo. E detalhe, além disso, 60 e poucos % deles têm MBA e ou mestrado e ou doutorado. E quando você caminha para olhar os braços direito e esquerdo deles, os altos executivos e etc., a grande maioria tem formação superior e stricto sensu com mestrado e doutorado em excelentes universidades. Você está trazendo muito dado aqui, preciso. Então, tem um lado, talvez esse outro percentual, porque tem um lado do romantismo também, Exato. Né? O que acontece? É muito mais romântico e legal
ouviu uma história como de um Jobs, etc., né? Que criou a Apple saindo... Tudo bem, ele estava dentro de uma universidade fantástica, que era um ecossistema brilhante, e ele saiu para criar a Apple. Maravilha. Isso também são cases de sucesso que nos inspiram e criam parte do romantismo. Mas na média, no geral, você vê, 96% tem uma formação. Ah, Gustavo, você está defendendo a universidade? Pelo contrário. Eu acho que assim, se mantém o porquê da universidade existir, que é preparar pessoas e gerar saberes e conhecimento. Só que o como e o que mudou dramaticamente. E a maioria das universidades não enxergou isso. Eu não posso mais usar teorias de aprendizagem da era industrial, certo? Numa era digital. Hoje a formação, como o Bruno bem dizia, ela é de ecossistema. Ela é ubíqua, que nós falamos, a todo momento, em qualquer lugar, com todos os meios tecnológicos possíveis, e ela opera numa base de conexionismo. Mudou o perfil do profissional do hoje e do futuro completamente, e o campo do brilhantismo teve um tombo, Pacete. Olha, toda a nossa vida foi pautada assim. Na minha opinião, nós sempre fomos reconhecidos, remunerados e promovidos pelas respostas que a gente dava ao problema. Hoje, meu amigo, isso a IA dá. Ou a robótica responde e implementa algo. O campo do brilhantismo hoje é o da pergunta. Por isso que engenharia de prompt virou um hype no ano passado. Mas eu não estou falando da engenharia de prompt. Eu estou falando de entender os problemas, modelar as complexidades, gerar o enunciado e usar tecnologia para resolver das melhores maneiras. Então, tecnologias, inclusive IA e outras, elas são as maiores potencializadoras do ser humano. Só que se a gente não tiver uma base sólida nos saberes fundamentais, nós não vamos operar nada dessas tecnologias e nós não vamos resolver os problemas inéditos, que segundo o World Economic Forum são mais de 80% dos problemas que nós vamos resolver na década de 2030, que são sequer imagináveis hoje. Então, quer dizer, não dá para a gente formar profissionais para o hoje e para o amanhã olhando para o retrovisor. Ou a gente gera essa autonomia e esse mindset de criação de futuro, ou a gente não vai ter gente preparada. E olha, eu interajo muito hoje com conselhos de administração, conselhos consultivos e CEOs, especialmente pela minha atuação na Fundação Dom Cabral. Nós somos muito focados em educação executiva e esse perfil de profissionais. A grande dificuldade deles é ter pessoas preparadas. E a segunda dificuldade, compreender bem toda essa transição numa perspectiva de negócios em alto nível para conseguir aterrissar isso para resultado. Tá? E para bem-estar das pessoas e qualidade de vida naturalmente, que é o grande objetivo. Só adicionando, cara, assim, eu brinco, já sentenciaram as universidades à irrelevância muitas vezes. Mas na prática, você vê movimentos de empresas se tornando universidade. Pega o setor da saúde, por exemplo. O que tem de hospitais, né, o Einstein, o Sírio, a Beneficência Portuguesa, o AC Camargo, várias destas empresas se tornando escolas. Setor financeiro, a mesma coisa. Tem a XP Educação, outros grupos emergiram e em algum momento da trajetória de educação, que começa com cursos normalmente livres, mais abertos, eles caminham para o ensino regular da graduação, para dar continuidade, para ser o aprendizado ao longo da vida de verdade. Hoje eu falava com o Adriano, que é fundador da Alura, e a Alura comprou a FIAP. Né? E a gente falava assim, cara, mas por que você, que é um puta cara bacana e tal, fica o aplicativo, podcast, o hipster.tech, você vai comprar uma universidade, cara? Daí ele falou, cara, porque tem a jornada ao longo do caminho, tem todo um processo aqui que em algum momento é requerido. O cara quer fazer uma graduação, ele quer fazer uma pós-graduação, eu não consigo atendê-lo apenas com curso pequeno. E aí, de onde partem as escolas, né, as universidades? Então, da perspectiva da Anime, aí eu dizia para ele, falei assim, cara, a gente quer o movimento contrário. A gente quer fazer experimentos, e eu já citei aqui a Singularity University, eu citei aqui a parceria com a Le Cordon Bleu, a HSM e a Viva-E, são movimentos que a gente quer parecer mais com esses caras, mas esses caras também veem valor e querem se parecer mais conosco. Então, no final, a nova universidade ela não vai ser, talvez, rotulada ou vai caber, né, numa oferta que é só graduação e pós-graduação. É interessante aqui que é o olhar, de novo, eu mencionei o termo organismo vivo, mas tem uma expansão aqui também do que a gente está chamando da universidade ou desse espaço de aprendizagem, por aí vai. Aqui uma última pergunta antes da gente fechar com inteligência artificial especificamente, apesar de que ela já está presente aqui na nossa conversa há algum tempo, o foco aqui, você usou uma palavra que eu gosto muito que é hype, né? Eu gosto de questionar o hype, porque o hype ele é interessante
interessante, mas ele traz muito... Ele é nocivo para muitas coisas. Então, eu vou começar de um lado prático contigo, Bruno, que é não se perder no hype, na euforia, né? Então agora, cara, a gente teve uma época ali que, não, agora todos os cursos vão ter aqui, vai ter que aprender a programar um pouco, vai ter que aprender de robótica, por aí vai. Como, e ainda no caso de ter modelos de negócio, como não se perder em tanto barulho? Cara, assim, um ponto positivo que o hype da AI generativa tenha surgido no momento de escassez econômica global. Pensa que hoje há menos dinheiro a fundo perdido para investimento em startup. Então, o que significa isso? Que as empresas, ainda que tenham tido euforia nesse ano e meio de AI generativa, né, porque os modelos anteriores né, já eram aplicados muitas décadas, mas você tem que fazer o avanço baseado no business case, baseado no retorno que aquilo vai te dar em casos reais. Então, quando você pega educação, por exemplo, cara, isso é no cerne do negócio. Produção de conteúdo, questões, avaliação, tudo que o aluno faz. Então, ali a gente é obrigado a ser bom nisso. Obrigado a ser bom nisso. Vários outros setores também, mas educação, cara, é mandatório. Você faz ou você vai ser ultrapassado por alguém, ou uma empresa de outro setor, ou um concorrente natural, que é outra universidade, que vai aderir isso. Então, o que eu tenho me policiado para não entrar no hype é elencar casos de uso. A gente elencou 8, e nós vamos entrar mais adiante, né? Mas elencamos 8 casos de uso e ordenamos a partir do impacto. Então, a matriz simples sobre viabilidade e impacto. Então, a gente está trabalhando com esse rumo, com esse propósito. Cara, muito interessante você trazer essa observação que novembro de 2022, quando o ChatGPT começa a ganhar um pouco mais de popularidade, nós temos vários contextos econômicos, né? Então nós temos as big techs que começam a fazer ajustes operacionais, porque vem de uma pandemia onde o contexto de contratação e investimento foi diferente. Nós temos vários desafios do ponto de vista também de VCs e por aí vai. É interessante, aqui só um adendo, para além da educação, as tecnologias elas reagem muito ao contexto que a gente está vivendo, né? Talvez não fosse não estou associando diretamente, mas talvez num contexto diferente, AI generativa não seria tanto um tema neste momento. E aí, falando aqui especificamente sobre AI generativa, AI generativa, eu não gosto nunca de generalizar, não dá para fechar só em um tema, porque a gente está falando de muitas coisas. Mas puxando para a educação, e você fez uma observação interessante sobre os desafios que nós temos como sociedade, eles estão baseados em coisas que a gente não sabe o que são. Né, o primeiro episódio do Tech for Business foi com o Marcelo Braga, presidente da IBM. A gente falou bastante de AI, um pouquinho sobre computação quântica. Então, qual que é o desafio aqui? E aí, puxando para a educação. Você deu vários exemplos de como a AI aparece aqui na educação. E AI não é algo novo também, mas que desafio a gente tem a partir de agora da AI, entendendo que a AI passa a ser agora não só uma ferramenta, mas ela vai ser um elemento de transformação de sociedade muito importante daqui em diante. Olha, Pacete, AI não é novo, AI é da década de 50, certo? Só que a grande transformação que ocorreu em 2022 foi porque ela chegou para a população na mão. A população começou a poder operar aquilo com uma escala e uma abordagem sem precedentes, mas a gente já tinha isso nos nossos gadgets há muito tempo. Mas conectando com a questão do hype da educação, eu acho que os hypes são sim muito danosos se nós não soubermos da existência deles. Então, o que a gente tem que ter é o awareness. Nós passamos pelo hype da visão computacional, depois nós passamos pelo hype do metaverso, agora nós estamos passando pelo hype da IA generativa, mas se a gente entende a dinâmica do hype e olha para o modelo de negócio, olha para o grande objetivo, a gente resolve isso. Então, eu acho que isso não é um problema. Mas eu julgo que a IA, qualquer que seja ela, porque IA é muito amplo, né? A IA generativa é só um pequeno trecho da parte de deep learning, dentro do machine learning, da inteligência artificial como um todo. Mas eu acho que ela é a maior potencializadora das capacidades humanas que nós já vivemos. Então eu acho que nós temos que aproveitar isso em todos os setores, na educação não é diferente. Nós não devemos negar, nós devemos navegar essa onda adequadamente. E o que eu falo, tanto na educação como nas empresas, é o seguinte: não adianta tentar ir na ponta da aplicação dessas tecnologias super desenvolvidas se a gente não tem a base bem feita. Às vezes o básico bem feito é por onde a gente precisa começar.
Se é numa empresa, se eu não tenho a gestão bem organizada, meus KPIs, meus indicadores, meus OKRs, para depois ir para a governança e usar essas tecnologias, não vai adiantar. Na educação é a mesma coisa. Eu tenho meus objetivos de formação, eu tenho minhas práticas pedagógicas, eu sei que egresso eu quero entregar, que público e que recorte eu quero atender da minha população. Se sim, aí eu vou desenhar como eu vou fazer isso e que tecnologias eu preciso aplicar. A IA, Pacete, na educação você pode usar do começo ao fim. Você pode ir para a personalização do ensino, assessment dos estudantes em tempo real, hiperpersonalizado. Você pode fazer acompanhamento para prever evasão. Você pode prever, inclusive, problemas psicológicos ou perda de rendimento para você poder fazer um acompanhamento e um acolhimento melhor do seu estudante. Ao mesmo tempo, os LMS, nossos Learning Management Systems, eles podem já ter os advisors de IA para cada aluno, que vão fazendo suas trilhas e seus currículos personalizados. E você pode usar isso também no back-office da instituição. Se você não usar, você não é um gestor acadêmico inteligente, porque você tem tanta riqueza de dados. Mas dados tem que virar informação, tem que virar conhecimento, tem que virar tomada de decisão. E isso vai até os mais altos níveis da gestão acadêmica, da gestão, da governança e tudo mais. Então, assim, a IA vai do começo ao fim. E só concluindo o raciocínio, um profissional que usar bem essas ferramentas, e não precisa ser só IA generativa, pode ser os métodos estatísticos convencionais, a IA convencional, IA generativa, os LLMs e agora os LAMs, que são os Large Active Models, né? Action Models, que eles fazem as coisas para nós. Quem usar isso vai ser um profissional muito superior, porque a gente não vai ser substituído pela IA. Nós vamos ser substituídos pelo profissional da nossa área que usá-la bem. Isso já virou até um clichê, todo mundo está falando. Então essa é um pouco da minha perspectiva. A gente tem que aprender e aproveitar bem essas ferramentas. Agora tem um aspecto, e aí já terminando, você me fez lembrar de um artigo muito bom de abril de 2024. No New York Times, falando sobre... E aí, isso entra aqui no aprender a aprender que você trouxe. O quanto que parte da inteligência artificial hoje, várias ferramentas, estão gerando um lixo cultural. Né? E aí a gente cai naquela questão do... Temos muito acesso à informação, mas e a curadoria dessa informação? Né? Acesso, curadoria, gestão e por aí vai. Esse artigo ele era muito interessante porque ele trazia essa perspectiva. Sim, tem todo o lado, o impacto positivo de transformação de sociedade, mas tem um outro lado que deve ser levado em consideração aqui, é que a inteligência artificial, em suas várias manifestações e plataformas, ela também está formando um conhecimento que a gente precisa questionar, né? De onde vem esse questionamento, esse conhecimento? Quem está gerando esse conhecimento? Quem está treinando as inteligências artificiais? E aqui tem uma camada de complexidade. Esse é um artigo muito interessante, New York Times, falando sobre AI e lixo cultural, mas que casa muito sobre aprender a aprender. Se me permite um comentário rápido, eu li o artigo também, e para conectar nisso, por isso que o papel do professor é cada vez menos de um transmissor e muito mais de um mentor e curador do saber para a vida junto dos seus estudantes. E eu não estou falando nem da básica, nem da superior, eu estou falando de toda a vida. Porque a vida é uma vida de coexistência. Nós teremos que estudar e trabalhar e garantir o nosso bem-estar ao longo da vida inteira. Então, esse professor que não se atualizar e for esse mentor, esse curador, ele não vai garantir esse acompanhamento. Nós nunca vivemos uma era de tanta hiperestimulação e ansiedade com o fear of missing out, de tanta informação que a gente tem recebido e de tanta tecnologia. Curadoria é a palavra. Eu vou terminar com uma pergunta. Não vou perguntar o futuro da educação, porque essa pergunta ela não cabe. Ela é muito, ela simplifica muito a conversa. Mas aqui é uma pergunta relacionada à inteligência artificial para a gente terminar e vale para os dois, mas partindo aquela ideia de que, e isso é uma ideia trazida muito repetitivamente, que inteligência artificial nos torna mais humanos, porque ela nos traz, ela nos tira de trabalhos repetitivos ou de tarefas e nos torna mais humanos. Primeiro, eu acho que aqui é uma mescla de opinião pessoal e também uma visão do ponto de vista de negócio. Considerando, então, que a AI pode nos tornar mais humanos, o que fica para a educação? Né? Esse ser mais humano significa o quê quando a gente fala de educação? Esse papel do professor que vira um curador é o quê? Do que a gente está falando? Aqui é uma pergunta que ela é ampla na medida que ela traz muitos desafios, mas é isso. Na medida em que a AI nos liberta de algumas coisas, o que é esse humano que a gente está comentando? É quase uma filosofia aqui. Você enxerga a AI também nesse papel de professor / curador?
E aí, como que a gente lida com esse cenário? Eu enxergo completamente, Pacete. Mês passado, a China apresentou um copilot médico para neurocirurgiões para ajudar os médicos nas decisões clínicas de pré-operatório e pós-operatório. Ele analisa em tempo real, enquanto o médico está tomando as decisões, milhares de artigos científicos, publicações e chega a uma precisão de 95% sobre o que o médico deveria fazer. Mas isso não elimina o médico. Aí se vocês me perguntam, você gostaria, Gustavo, que seu médico usasse essa IA? Com certeza. Só a IA? Não. Porque além dela poder ter alucinações, etc., que a gente conhece, cadê a experiência do médico, a serenidade dele e a tomada de decisão, levando todos os aspectos humanos ali da conduta? Na educação não é diferente. Eu acredito sim na IA, como o Bruno colocou, como algo que vai eliminar toda a parte burocrática da coisa e vai fazer sim uma curadoria de tudo que é qualitativo e volumoso que o ser humano não conseguiria endereçar. Por exemplo, vou dar um exemplo de pesquisa. Eu sei a dificuldade, atuei sempre na área de desenvolvimento de materiais e engenharia de alto nível, eu sei a dificuldade do que é você elaborar um novo material de uma aplicação avançada. Às vezes são bilhões de dólares de investimento. Uma companhia de tecnologia usou inteligência artificial, Pacete, e em 80 horas de processamento, lendo artigos científicos ao redor do mundo, foi feita a proposta de uma nova estrutura cristalina para um material para funcionar em novas baterias de carros elétricos. Isso é sem precedentes. Só que depende completamente depois do ser humano criando as aplicações e adaptando isso para o mundo real. Entendeu? Então, esse é um pouco do raciocínio. Tem um livro, só para concluir, que chama Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Cada vez mais a tecnologia vira commodity, como sempre foi na história. E nesse momento em particular, cada vez mais o humano vai ser valorizado. Por isso que a universidade é muito mais do que formação técnica. Ela é um espaço de formação comportamental, social, cidadão, e onde nós vamos frequentar daqui a alguns anos, mais para ter a nossa relação e o nosso convívio, do que aquela chatice das aulas, que a inteligência artificial vai estar fazendo uma curadoria ubíqua na nossa mão o tempo todo. O ecossistema vai ser completamente transformado nos próximos anos. Você deixou muito claro nesse exemplo aqui da capacidade da AI descobrir algo, algum elemento, alguma coisa que mostra, que conecta com o que a gente falava antes, que é os desafios que a gente tem aqui em diante. Eles surgem, inclusive, das soluções positivas que vão... Ou seja, essa conversa aqui é uma conversa de sociedade, ela não é uma conversa sobre um segmento ou sobre uma tecnologia. Temos desafios, mas temos muita coisa nova que vai surgir. Fechando aqui, você mencionou o FOMO, o Fear of Missing Out. Alguns dias eu entrevistei o Patrick McGuinness, inclusive ele fala português, que criou o FOMO em 2000. Criou o FOMO, e ele fala, e ele traz uma perspectiva de inteligência artificial que está muito conectada com o lado pragmático de vocês. Assim, ok, temos aqui a inteligência artificial, mas a gente precisa ter muita consciência. E não é sobre saber programar ou desenvolver, dar o prompt, por aí vai, mas ter a consciência de como essa inteligência artificial está se manifestando para mim, seja por uma ferramenta, seja por um bot que vai recriar uma pessoa que eu perdi e por aí vai. Começamos pela educação, terminamos num papo sobre sociedade aqui. Gustavo, queria super agradecer. Obrigado. E também a gente poderia... É difícil terminar, né? A gente ficaria aqui por muitos e muitos outros episódios. Obrigado. Eu que agradeço, Pacete. E só uma última reflexão que a gente tem que levar. Muita gente defende que, por exemplo, nós temos que ensinar desde os pequenininhos a programar. Vejam a fala do CEO da NVIDIA recentemente, que ele virou e falou assim, nós não devemos fazer nossas criancinhas aprenderem a programar, a lógica de programação. Isso é responsabilidade nossa, dar computadores que se programem e forneçam as ferramentas que elas precisam. Façamos nossas crianças pensarem, fazerem boas perguntas, compreenderem o mundo e amarem. Ou coisa que o valha. Esse é o grande desafio humano que a gente está vivendo. Obrigado, Pacete. Obrigado, Sonda. Valeu, Bruno. Essa é a essência do olhar de tecnologia como meio e não como fim. Exatamente. Bruno, obrigado. Assim, quando a gente leva toda essa conversa, de novo, repetindo o que eu já falei, para uma perspectiva de negócio, a gente sabe que nada é tão simples, mas assim, tem muitas boas práticas que você compartilhou hoje aqui com a gente. Não, legal, cara. E eu poderia citar aqui uma frase de algum outro colega de tecnologia, mas o que tem mais me guiado tem sido uma frase do Guimarães Rosa, cara, que é mais ou menos assim: quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Então, acho que a gente está numa grande busca aqui e a gente vai ter muitas adversidades nessa travessia.
essas incertezas todas. Então, cara, acho que é isso. Vamos com muito respeito, com muita empatia pelos outros, a gente vai chegar do outro lado bem. Muito bom. Queridos, muito obrigado. E reforçando que entre o hype e o ceticismo tem o senso crítico aqui no meio, que é onde a gente precisa mirar. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Esse episódio conecta muito com o nosso primeiro, que foi com o Marcelo Braga, presidente da IBM, sobre inteligência artificial. Então, você que está chegando agora, tem várias outras conversas aqui para maratonar. E é isso. Muito obrigado. O Tech for Business fica por aqui. A gente se encontra logo logo.